O que é, afinal de contas, o judaísmo? Sabe, é uma daquelas perguntas que parecem simples, mas não são. Seria uma religião, um povo, ou quem sabe, uma filosofia? Nesta análise, a gente vai mergulhar nas ideias do escritor Jacques Attali para tentar entender o judaísmo não como um conjunto de regras, mas como uma forma de pensar. Uma forma bem dinâmica e, olha, surpreendente. E é exatamente com essa pergunta que o próprio Attali começa o livro dele. Ele não dá uma resposta de cara. Não, ele joga uma provocação. É um convite para a gente perceber que a resposta não é nem um pouco óbvia. E que a própria busca por essa resposta, isso já diz muito sobre esse jeito de pensar. E olha só como um autor resume essa ideia numa frase: Judaísmo, tantas questões a resolver para o definir. Tá aí a chave de tudo. Para ele, a essência não está numa definição pronta, daquelas de dicionário, mas sim nessa interrogação que nunca para. Isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto fundamental: a ideia do judaísmo como uma pergunta, e não como uma resposta fechada. Aqui a gente chega no coração do pensamento do Attali. Na visão dele, o judaísmo não é um pacote de verdades absolutas que você simplesmente aceita. Pelo contrário, é uma interrogação constante. É quase uma obsessão por duvidar, por debater cada ponto, debater tudo, até mesmo com Deus. Isso fica muito claro no Talmud, que é aquele compilado gigantesco de leis e tradições onde nenhuma questão é considerada encerrada para sempre. Cada debate, na verdade, abre a porta para mais perguntas, num processo que parece infinito. E essa cultura do questionamento está na raiz de tudo, até na forma de ler os textos sagrados. A Torá, por exemplo, não é lida de um jeito só. Ela é interpretada em pelo menos 4 níveis. Primeiro tem o sentido literal, o que está ali, escrito, preto no branco. Mas, claro, nunca para por aí. Depois vem o nível alusivo, o que está nas entrelinhas, o que o texto sugere sem dizer com todas as letras. Em seguida, a coisa fica mais profunda com o nível homilético, que é quase um trabalho de detetive, conectando ideias e histórias. E, por fim, tem o nível místico, a busca por mensagens secretas, por significados escondidos. É um texto só, mas com infinitas camadas de questionamento. Tá bom. Então, se tudo começa com uma pergunta, para onde toda essa investigação nos leva? Segundo Attali, a gente sai da interrogação intelectual e vai direto para o coração ético desse jeito de pensar: a paixão pelo outro. E para entender isso, tem uma história clássica que o Attali adora contar. Mais de 2000 anos atrás, um homem resolveu desafiar o grande rabino Hillel. O desafio era o seguinte: resumir toda a Torá no tempo em que ele conseguisse ficar equilibrado num pé só. Pensa bem, uma tarefa que parece impossível, né? Mas a resposta de Hillel foi simplesmente genial e é um dos pilares desse pensamento. Ele disse: o que você não gostaria que fizessem a você, não faça aos outros. Esta é toda a Torá. O resto é comentário. Ou seja, no fim das contas, toda a complexidade da lei, toda a filosofia, tudo se resume a essa regra de ouro. O centro de tudo é o outro. E essa ética vai ainda mais fundo, fazendo uma distinção crucial entre desejo e amor. Analisando o Decálogo, o Attali mostra que o desejo é visto como uma força que quer se apropriar, que aprisiona, que é narcisista. Já o amor é o contrário. Ele expande, ele liberta, ele glorifica e busca ativamente o bem-estar da outra pessoa. Para essa visão de mundo, a própria civilização é a arte de aprender a fazer essa distinção. Agora, a gente chega num ponto que, olha, pode parecer meio contraintuitivo no começo, mas é central. A ideia da transgressão e do arrependimento como motores do conhecimento. Vamos pegar a história de Adão e Eva, por exemplo. De acordo com a Cábala, que é a tradição mística judaica, o tal do pecado não foi bem uma queda, foi, na verdade, uma transgressão intencional que Deus queria que acontecesse. Porque a lógica é que, ao proibir algo, Deus incentivou o ser humano a fazer aquilo, para logo depois descobrir o arrependimento, a teshuva. Não é uma história sobre pecado original, mas sobre a descoberta do esforço moral. O que isso quer dizer, no fundo, é que uma coisa não existe sem a outra. A transgressão abre o caminho para o arrependimento. E é nesse ciclo de errar e corrigir que a gente encontra a base da maturidade, do aprendizado. É a essência daquela ideia de aprender com os próprios erros, sabe? Faz todo sentido. Ok, tudo isso é muito interessante na teoria, né? Mas e na prática? Como esses princípios todos funcionam no mundo real? Isso nos leva ao nosso quarto ponto: a arte da dignidade. Um exemplo perfeito disso é a diferença enorme entre tzedakah e caridade. Tzedakah não é só dar esmola,
longe disso, é vista como uma obrigação, um ato de justiça. O objetivo não é dar um presente que cria dependência. A ideia é fornecer os meios para que a outra pessoa consiga se virar sozinha, se tornar autônoma e, o mais importante, recuperar a dignidade. E tem uma frase do Atali que resume essa filosofia de um jeito muito forte. O escândalo não é a riqueza, mas a pobreza. Mas por que a pobreza é um escândalo? Porque ela impede as pessoas de mostrarem seus talentos, de alcançarem seu potencial máximo. E a tzedakah é justamente a ferramenta para combater esse escândalo. Esta capacidade de se adaptar e de focar no bem do outro foi o que permitiu a sobrevivência por milênios, muitas vezes sem um centro geográfico, sem um território fixo. E o Atali nos dá um exemplo disso que é simplesmente fascinante. Vamos conhecer a história de Salomon Bibo. Ele era um judeu prussiano que, lá no século XIX, foi para o Novo México, nos Estados Unidos. Só que ele não foi para uma cidade grande. Ele se estabeleceu numa região para negociar com tribos de nativos americanos, servindo como uma ponte entre eles e o resto do mundo. O Bibo não só aprendeu a língua do povo Acoma, como começou a defender os interesses deles com unhas e dentes. Até que em 1888 aconteceu o impensável. O governo em Washington reconheceu ele oficialmente como governador do povo Acoma. É isso mesmo, um imigrante judeu se tornou o líder de uma tribo nativa americana. É o exemplo máximo de adaptação e de colocar em prática o princípio de servir ao outro. Histórias como essa do Bibo mostram a força que essa forma de pensar pode ter. E tudo isso, no fim, converge para um último ponto, que é o propósito maior que une todas essas ideias. Uma missão que ainda não acabou. Essa missão tem um nome, Tikkun Olam. É uma expressão em hebraico que significa basicamente reparar o mundo. É a ideia de que existe uma missão universal, não só para um povo, mas para toda a humanidade, de consertar o que está quebrado e tornar o mundo um lugar melhor. E, na prática, o que isso significa? Significa servir ao outro. Significa buscar a felicidade dos outros. E, usando as ferramentas da dignidade, com a tzedakah, e do progresso, com o Tikkun Olam, ajudar a reparar o mundo. A crença por trás disso é profunda. A felicidade de um povo só é real se todas as outras nações ao redor também estiverem felizes. E isso nos leva a uma última reflexão que é crucial. Essa forma de pensar não foca em prometer uma recompensa numa vida após a morte. Em vez disso, ela se concentra em garantir o direito de ter esperança nesta vida. A ação tem que ser aqui e agora. E é isso que torna a missão de reparar o mundo tão urgente e tão poderosa. E para fechar, fica uma pergunta. Se uma forma de pensar, baseada no questionamento, na ética de cuidar do outro e nessa missão de reparar o mundo, conseguiu sobreviver por milênios, muitas vezes sem nem ter um território, qual será a mensagem que ela tem para os desafios que a gente enfrenta hoje em dia?